9. Fault Scholarship capítulo 61, Ataque dos Dentes de Ferro, 6. Autor, Senhor do Espelho. Esse capítulo veio de novelbeam.com. Não se esqueça de conferir o site. Ao mesmo tempo, houve apenas um lampejo de luz branca perto da estrela da aurora, e então uma nave espacial em forma de disco apareceu de repente. É uma nave farol coreliana e timiu. É a Lancer. É a Lancer que perdeu o contato antes. Ao ver a nave espacial, Kijian exclamou empolgado. Yuri Ulo gargalhou alto durante a comunicação. Ah, irmãos, aí vou eu. Ah, agora sou fogo. Poder. Cheio. Suficiente. Ah, sob a luz das estrelas, um torpedo de prótons instalado na lateral da espaçonave Itmil reflete uma luz dourada. Yuri. Por que você está aqui? Tang Xiao ficou extremamente surpreso. Não diga nada, comandante supremo. Agora tem um torpedo de prótons nesta nave. Você entendeu o resto? Ah! Yuri riu e ofegou, até um pouco desajeitado. Esta nave eu deixo com você. Não consigo abri-la. Um brilho intenso passou pelo canto dos olhos de Tang Xiao, e ele imediatamente disse em voz alta pelo comunicador, ordens a todos os esquadrões de caças. Protejam totalmente o Lancer e retornem à nave-mãe. Digam a Glorijo disse para se preparar no hangar. Eu cooperarei com ela para pilotar o Lancer. Comandante Supremo, o senhor está planejando? Perguntou Kijian, desconfiado. Aterrissar à força com uma nave de carga da classe Ouro é muito arriscado. Antes disso, quero tentar primeiro. Tem um plano. Tang Xiao encarou o cruzador da classe Emerear no espaço com os olhos faiscando. Sim. Claro. Judik recebeu. Estava esperando há muito tempo. Tang Xiao imediatamente ordenou que os caças Blade dessem meia volta e voassem em direção à nave-mãe, e o restante dos caças também fez o mesmo, um após o outro. Com exceção dos dois esquadrões que continuaram a atacar o cruzador Presa de Ferro, todos os outros caças voaram em direção ao Lancer. A posição de onde o Lancer saltou e apareceu não era boa, estava bem em frente ao Ironfang. Os piratas no Ironfang viram outra nave espacial se aproximando e despejaram todo o seu poder de fogo nela sem hesitar. Na nave espacial Itmil Lancer, o velho Trude era muito inexperiente no comando, mas mesmo assim se esforçava ao máximo para voar em direção à nave-mãe. Vitaly Orlov o auxiliava no posto de copiloto, com o manual de operação da nave aberto no colo. Velho. Nossas vidas estão em suas mãos. Voe para aquela nave enorme. Você pode fazer o que quiser. Embora Yuri tivesse rido alto na comunicação, agora ele olhava para frente com nervosismo. Eu disse que faria o meu melhor. Gritou Trude enquanto se esforçava ao máximo para controlar a nave espacial. O Lancer é intocável. Avante! Gritou o líder de um esquadrão de caças na comunicação, e sobrevoou a área destemidamente, interferindo no ângulo de tiro do cruzador Presa de Ferro. O canhão principal do Ironfang disparou sem hesitar, e o caça foi instantaneamente reduzido a pedaços. Mas ainda mais combatentes avançando. Como o Lancer tem dificuldade para fazer manobras evasivas devido ao problema do motorista, eles usam seus corpos para bloquear o tiro do Lancer. O caça-lâminas retornou ao hangar da nave-mãe e, antes de parar completamente, Tang Xiao abriu a cobertura e saltou. A piloto Glory Judith, uma mulher negra de 1,9 metro de altura, já aguardava lá. Contrariando o nome simpático, o rosto de Judith era carnudo, seu corpo musculoso, e ela aparentava ser quase 2 gerações mais velha que Tang Xiao. O piloto de elite exibia um sorriso forçado e dentes brancos e grandes e disse, é uma honra ser seu parceiro, comandante supremo. Afundem aquele cruzador. Digam a todos que cobiçam este lugar que nós, a quarta civilização, não somos para brincadeira. Tang Xiao ergueu o punho e bateu com força no de Judith. A figura trêmula da Lancer apareceu do lado de fora do hangar da nave-mãe e pousou em uma posição bastante atípica. Uma densa fumaça saía da espaçonave, causada pelos disparos da artilharia secundária da Presa de Ferro durante o voo forçado. Para encobrir a aproximação dos Lancers, o esquadrão de caças pagou o preço com a destruição de 4 caças, todos sacrificados para que os Lancers bloqueassem o fogo inimigo. Assim que a porta da cabine se abriu, Tang Xiao e Judith correram para dentro da nave espacial. Yuri Ulov e seu irmão Vitaly estavam lá dentro com o velho Trude e os dois T-850. Ao ver Tang Xiao entrar, Yuri quase desmaiou. Ele riu sem parar. Parecia que ia desabafar pelo resto da vida. Gerência. Tang Xiao não fez mais perguntas, aproximou-se, deu um grande abraço em Yuri e disse,
Está tudo bem, obrigado. Você nos deu a chance de afundar este cruzador. Foi somente nesse momento que ele percebeu que Yuri estava coberto de suor frio, e era difícil imaginar o que eles tinham passado. Pedindo ao T-850 que mandasse todos para fora da nave espacial para descansar, Tang Xiao foi diretamente para o assento do motorista, sentou-se, apertou o cinto de segurança e, ao mesmo tempo, ordenou a um T-850 que operasse a torreta. Durante o período anterior, Judith havia estudado detalhadamente a pilotagem da nave de carga classe Oruivo 865 e dessa espaçonave It-1000, e Tang Xiao teve mais ou menos contato com elas, pelo menos melhor do que Vitaly Lusband. Mas, aconteça o que acontecer, ele não deveria ser o motorista principal. Judy também ficou chocada. Comandante Supremo, você é. Eu vou operar. Só temos um torpedo de prótons, uma única chance. Além disso, a pessoa que resgatou a cabine de resgate agora há pouco também enviou uma comunicação. Trent ainda está no cruzador. Confie em mim, você vai ajudar. Tang Xiao disse seriamente, pois só ele entendia que alguém tão sensível à força quanto ele era o piloto mais forte deste universo. Entendido. Judith assentiu seriamente. O motor da nave espacial não foi desligado. Depois que Yuri e os outros saíram da nave, Tang Xiao conduziu a nave diretamente para fora da plataforma do hangar da nave-mãe. Comandante Supremo, você tem apenas 8 minutos para tentar. O cruzador está girando continuamente. Embora sua velocidade em linha reta seja menor que a da nave-mãe, a velocidade de giro da nave-mãe não consegue acompanhá-lo. Estima-se que em mais 38 minutos, eles conseguirão sair do alcance gravitacional da nave-mãe. Portanto, em 8 minutos, executaremos o plano original e faremos com que a nave de carga classe Oruivo 865 pouse à força. A voz urgente de Kijan veio da comunicação. Entendo. 8 minutos, certo? Os olhos de Tang Xiao brilharam intensamente. Ele respirou fundo e começou a sentir a força ao seu redor. Ninguém jamais o ensinou a usar a força, e ele só consegue usar o método mais superficial para expandir seu espírito e perceber tudo através da força. Ele sentia que ainda devia ter algum talento, pelo menos naquele momento. Ele sempre conseguia se concentrar. O cérebro, com base nos parâmetros técnicos do cruzador Amerear enviados por Trent, calculou de onde o torpedo de prótons deveria ser injetado na nave espacial para paralisá-la sem causar danos. Tang Xiao seguiu seu próprio plano. Disse enquanto se acostumava a depurar vários parâmetros do sistema da Lancer. Fault Scourge capítulo 62, Presa de Ferro ataca. Fim. Após os cálculos, o cruzador da classe Amerear possui um total de 4 bocais de motor. São eles, os bocais de direção esquerdo e direito, o bocal principal central e o bocal auxiliar superior. É necessário injetar o torpedo de prótons pelo bocal auxiliar superior, garantindo um ângulo de incidência de 10 a 15 graus para que o torpedo exploda a uma distância de 20 metros do motor principal. O compartimento à prova de explosão isolará a energia da explosão, impedindo que o motor exploda, mas as ondas eletromagnéticas geradas pela nuvem de prótons cortarão completamente a potência do motor. Entendido. Vou tentar, respondeu Tang Xiao lentamente. Lá, mais de 60 caças Blade ainda estão fazendo o possível para atacar o cruzador, mas os mísseis Gemini se esgotaram, e o poder do canhão laser infravermelho aerotransportado é realmente limitado, sendo apenas um ataque mediano. As 2 fragatas restantes da classe Hammer agora constituem a principal força de ataque, e as bombas de plasma que elas carregam causam danos extremamente altos aos escudos. Essa arma era originalmente uma arma de bombardeiro em Homeworld e era usada principalmente contra naves de grande porte. Agora, instalada em uma fragata, seu efeito é mais evidente. Mas, ao mesmo tempo, essas 2 fragatas também se tornaram os principais alvos do cruzador Presa de Ferro, o que as obriga a manterem-se evasivas o tempo todo, e quase não há chance de conseguirem atacar violentamente a curta distância. Mas mesmo assim, sob o ataque contínuo, o escudo do cruzador Presa de Ferro estava à beira do colapso. Tang Xiao comandou a espaçonave It-1000 Lancer para penetrar rapidamente no campo de batalha. Assim que entrou no alcance, o T-850 controlou a torre da espaçonave para disparar rajadas contra o cruzador. O cruzador Presa de Ferro imediatamente enviou um canhão secundário para atirar no Lancer, mas Tang Xiao já havia entrado completamente em estado de combate, e era impossível para meras torretas turbolaser duplas representarem uma ameaça para ele.
Mas a questão mais importante agora é o escudo. Se o escudo do cruzador não puder ser rompido, mesmo que um torpedo de prótons seja lançado, o torpedo explodirá ao atingir o escudo defletor, e a energia da explosão se espalhará por todo o escudo, e depois que a energia for dispersa, não causará muito dano. Tang Xiao manobrou a nave espacial para a retaguarda do cruzador, ajustando constantemente a direção. Mas a rota de injeção calculada pelo cérebro era muito brusca, e o cruzador fazia curvas evasivas o tempo todo, impedindo Tang Xiao de alinhá-la em diversas tentativas. Além disso, o artilheiro do cruzador provavelmente pensou que Tang Xiao estava tramando algo errado. Então outra peça de artilharia secundária se virou e disparou na direção de Tang Xiao, que estava atrás. Essa posição por acaso estava ao alcance da artilharia secundária. Com o passar do tempo, o escudo do cruzador presa de ferro ainda existia, e Tang Xiao ainda não conseguia encontrar a melhor posição de lançamento. Utilizando constantemente a percepção da força para ajustar sua direção e, ao mesmo tempo, dedicando toda a sua energia a observar atentamente o ângulo dos canhões secundários do cruzador e a desviar dos disparos com antecedência, Tang Xiao está agora em um estado de nervosismo extremo. De repente, ele sentiu uma palpitação. Era a sensação de uma crise. Subconscientemente, manipulou a nave espacial para desviar bruscamente, mas ainda era tarde demais. Um turbolaser surgiu no instante e atingiu o lancer em cheio. Mesmo sendo apenas o canhão secundário do cruzador, era extremamente poderoso, rompendo o escudo do lancer com um único disparo. A violenta explosão causou danos consideráveis ao casco do lancer. Ainda faltam 2 minutos, Comandante Supremo. Sua nave não aguenta o próximo disparo. Recuar. A voz urgente de Qijian soou do comunicador. Não. A quarta civilização jamais teve um guerreiro que recuasse. Outra voz surgiu repentinamente do comunicador, e então vi as 2 fragatas da classe Amerea acelerando de repente, indo direto para o cruzador presa de ferro. Judice, insira os resultados dos cálculos no radar de controle de tiro e me ajude a corrigir a trajetória a qualquer momento. T-850, após entrar no alcance, controle a torreta para atacar o cruzador. Os escudos deles não aguentam mais. Preciso disso em 3 minutos. Destrua completamente o escudo defletor deles. Claro. Certo, Comandante Supremo. O cruzador presa de ferro continua a se afastar, e a distância entre ele e a nave-mãe aumentou para mais de 400 quilômetros. Assim que a distância ultrapassar 570 quilômetros, ele escapará da órbita gravitacional da nave-mãe, permitindo o salto para o hiperespaço. As 2 fragatas da classe Amerea abandonaram a manobra evasiva simultaneamente. O piloto acelerou e conduziu a nave em direção ao cruzador. Ao mesmo tempo, o lançador equipado com bombas de plasma disparou continuamente. Dezenas de esferas de luz azul atingiram instantaneamente o escudo do cruzador presa de ferro. Explosão. Quase simultaneamente, o fogo de artilharia do cruzador Dentes de Ferro atingiu uma das fragatas, que foi imediatamente submersa pela explosão e, em poucos segundos, explodiu em inúmeros fragmentos que se espalharam pela água. Mas nesse instante, a tênue cortina de luz ao redor da fragata presa de ferro cintilou e desapareceu por completo. O escudo está quebrado. Os olhos de Tang Xiao se arregalaram e ele retornou à posição de tiro, enfrentando novamente o fogo do cruzador. Os canhões secundários do cruzador continuavam atirando nele, mas Tang Xiao já havia desistido de tudo. Ele concentrou toda a sua energia em sentir o ambiente. Cada disparo dos canhões secundários estava previsto por ele, e ele conseguia evitá-lo com antecedência todas as vezes. Só mais 1 minuto. No centro de comando da nave-mãe, Qijian e Carl Suarton observavam a batalha na projeção holográfica com os dentes cerrados. Na tela, a mensagem era: a nave de carga classe Aurel decola imediatamente. Nesse instante, uma violenta explosão irrompeu no interior do cruzador presa de ferro. Diversas cabines da nave próximas ao motor foram instantaneamente engolfadas pela explosão. A blindagem externa foi despedaçada e uma grande quantidade de chamas desapareceu instantaneamente ao tocar o vácuo do universo, deixando apenas a onda de choque gerada pela explosão se propagar continuamente. Mas, nesse momento, como o motor foi afetado pela explosão, a velocidade do cruzador diminuiu repentinamente. Faltam 30 segundos. No hangar da nave-mãe, a nave de carga classe Aurel IV 865, carregada com 2 tanques T-850 e 70 fuzileiros navais totalmente armados, decolou imediatamente,
Saiu do hangar e voou diretamente em direção ao cruzador Presa de Ferro. Agora é agora. Os olhos de Tang Xiao já estavam vermelhos. Ele empurrou o joystick com força e, desta vez, posicionou-se corretamente para o lançamento. Lançar. Tang Xiao abriu os olhos e se viu deitado na enfermaria. Havia todos os tipos de frascos e potes, vasos de plantas, equipamentos médicos e coisas do gênero espalhados por todo o lugar. Isto é. Tang Xiao gemeu. O senhor está acordado, comandante supremo? Bem, entendo que está curado, então já deve ser capaz de largar essas coisas, certo? Sabe, estou encarando esse vaso de jiboia na minha cabeça há meia hora, preocupado, quando é que ele vai cair na minha testa? Disse Trent, ao lado dele. Tang Xiao ficou surpreso. Vendo que aquelas coisas estavam prestes a cair, ele rapidamente usou sua força para controlá-las, especialmente o vaso de rabanetes verdes que flutuava na testa de Trent. Agora aquilo estava bem longe da testa de Trent. A menos de 5 centímetros da testa dele. Fortescue capítulo 63. Inventário. Vendo as coisas ao seu redor desmoronarem lentamente, Trent soltou um longo suspiro de alívio. Como posso dizer, obrigado por não me matarem ou obrigado por quase me matarem com um pote de rabanetes verdes agora há pouco. Centenas de piratas não conseguiram fazer isso no cruzador. O que exatamente aconteceu no cruzador? Perguntou Tang Xiao, franzindo a testa. Se não fosse pela última explosão que danificou o motor e diminuiu a velocidade do cruzador, eu não teria escapado tão facilmente. Ah, é mesmo. Onde está o cruzador? Ele se lembrou repentinamente de que não sabia de nada depois de apertar o botão para lançar o torpedo de prótons. A única coisa de que ainda se lembrava era que o cabo de lançamento do torpedo estava temporariamente conectado ao interruptor do ar-condicionado. Ei, não se preocupe. Já está feito. O torpedo de prótons que você disparou por acaso entrou na porta de jato auxiliar do cruzador. O corte no fornecimento principal de energia causado pela explosão também destruiu um sistema eletrônico do motor. Então o cruzador inteiro caiu imediatamente. Obrigado. Exceto você, comandante supremo, não consigo imaginar mais ninguém capaz de atacar com toda precisão. E depois? Depois foi divertido. Nossos caças cercaram o cruzador, e o cargueiro classe Aurorivo 865 estava prestes a embarcar. Mas eles se envolveram em uma confusão primeiro. Presa de Ferro queria lutar até o fim, mas seu primeiro oficial discordou e queria se render. Então os dois lados começaram a lutar entre si. Depois que nossos fuzileiros navais embarcaram, eles ainda estavam lutando, mas então tudo foi facilmente resolvido. Onde está Kuken? Fui capturado e enviado para o planeta Aurora, e o julgamento público será realizado depois que você acordar. O cruzador Cabeça de Martelo também foi rebocado de volta para a nave-mãe, e o pessoal do Departamento de Engenharia está tentando consertar este encouraçado. Ele deverá se tornar um encouraçado funcional em alguns meses. Tang Xiao ainda estava deitado na cama do hospital, virou a cabeça e perguntou com um sorriso: Você ainda não me contou o que fez no cruzador? Trent acenou com a mão e disse casualmente: Descobri que já havia conflitos entre eles há muito tempo. Os negócios do grupo pirata Kuken não vão bem ultimamente. O cruzador da classe Emerea ainda é muito antigo e lento. Mesmo com alguns navios mercantes bloqueados, eles conseguiram escapar. Então, incentivei alguns a se rebelarem e os liderei para atacar a cabine do motor de hiperespaço. Ele riu enquanto dizia: Mas aqueles caras são covardes. Quando começaram a brigar, foram repreendidos por Kuken pelo rádio e depois recuaram obedientemente. Então eu tive que correr por aí, e eles mandaram centenas de pessoas atrás de mim. Me escondi no duto de ventilação e matei alguns. Depois, por sorte, consegui chegar à plataforma do hangar. O sorriso no rosto de Tang Xiao foi desaparecendo aos poucos. Embora Trent tivesse dito isso de forma descontraída, ele conseguia imaginar o quão emocionante era o processo. E aí eu dei sorte. Um caça estava sendo consertado na plataforma do hangar. O lançador de torpedos de prótons foi removido e colocado ao lado, e um torpedo foi instalado nele. Então eu me esgueirei até lá e mexi um pouco no circuito, e o torpedo de prótons realmente foi lançado. Trent riu alto enquanto dizia, naquela hora: você viu a cara daqueles piratas? Kuken xingou direto no rádio, como se tivesse ido executar algumas pessoas também. Aí começou uma briga generalizada na transmissão, e os piratas começaram a brigar entre si. Tang Xiao disse seriamente:
Você lançou um torpedo de prótons dentro do navio de guerra. Não quer viver. Sabe que se fizer isso, provavelmente morrerá lá dentro. Por que não foge comigo para a cabine de resgate? Está tudo bem, estou acostumado com esse tipo de coisa. Eles não podem me matar. Você é uma lenda da quarta civilização e um dos nossos símbolos. Prefiro deixar este cruzador partir a colocar sua segurança em risco. O sorriso no rosto de Trent desapareceu gradualmente. Ele também virou a cabeça, olhou para Tang Xiao com os dois olhos e disse lentamente, temos andado na corda bamba, não é? Há muitas coisas que você não nos contou, mas o que eu posso ver é que este universo é infinitamente mais perigoso do que imaginávamos, certo? Tang Xiao suspirou, olhou para o teto e disse fracamente, eu tive um sonho, e sonhei com muitas coisas. Sobre o futuro desta galáxia, eu realmente não tenho confiança para sobreviver a uma guerra assim. Então, essa é a minha resposta também, Comandante Supremo, não. Meu amigo, disse Trent com um sorriso. O problema de Tang Xiao devia-se principalmente ao uso excessivo de força. Ele se levantou depois de repousar por um longo período na enfermaria. Os ferimentos de Trent não eram graves, consistindo principalmente em algumas queimaduras e traumatismos na pele. Embora seja razoável supor que a recuperação desses ferimentos levaria alguns dias, a equipe de engenharia encontrou diversos dispositivos médicos na enfermaria do cruzador classe Emerald, um droide e algumas cápsulas médicas. A cápsula médica é uma cabine médica amplamente utilizada na República Galáctica. Ao imergir as pessoas em um líquido especial, ela estimula a divisão celular rapidamente, permitindo que as feridas cicatrizem com agilidade. Então, o pessoal do departamento de engenharia levou esses robôs médicos e cápsulas médicas para a nave-mãe e, depois de ficar imerso nela por algumas horas, Trent se recuperou rapidamente. Tang Xiao retornou à ponte da nave-mãe e encontrou Clemente contabilizando os despojos da batalha. Ao vê-lo chegar, Clemente rapidamente se pôs em posição de sentido e prestou continência. Os membros do departamento administrativo do outro lado também ficaram em posição de sentido e prestaram continência sob a liderança de Qijian e Carlos Suarton. Dessa forma, expressaram seu respeito a Tang Xiao do fundo do coração. Nessa batalha, incluindo Tang Xiao, Trent, Yuri, Vitali, Judith, Qijian e outros, todos usaram sua própria força e sabedoria para dedicar suas vidas à quarta civilização. E, mais importante ainda, durante essa batalha, Tang Xiao transmitiu uma mensagem muito clara a todos: estou com vocês e viverei e morrerei com vocês. E Tang Xiao também fez algo que ninguém mais conseguiu fazer. Não há nada que eleve mais o moral de um líder supremo. Clemente foi ter com Tang Xiao para lhe dar o seguinte relatório: Comandante Supremo, os despojos foram contabilizados. Vamos conversar. Tang Xiao assentiu com a cabeça. A maior conquista é, naturalmente, o cruzador da classe Emerald, que tem 315 metros de comprimento e possui 2 canhões turbolaser de médio porte como armas principais, 4 canhões turbolaser duplos como armas secundárias e 8 canhões antiaéreos. 6 assentos foram adicionados posteriormente. Atualmente, o sistema de energia deste navio de guerra está seriamente danificado e é difícil de reparar. O plano do Departamento de Engenharia é usar nossos próprios produtos para substituir o sistema de energia por completo. A previsão é de que seja concluído em 3 meses, mas isso exigirá a contratação de mais 50 engenheiros, disse Clemente. Faustskoll capítulo 64, recursos abundantes certo. Alocarei a mão de obra imediatamente e também recrutarei um talento de elite para liderar o departamento de engenharia e criarei um departamento de logística, para que a carga de trabalho do seu departamento administrativo também seja reduzida. Tang Xiao assentiu e disse. Ele adotou esse método de descentralização gradual de poderes para garantir que as pessoas sob seu comando não dominassem a família. Ele já tinha o mesmo plano de acordar Carlos Suarton para se juntar à equipe, quebrando a regra de que somente Qijian tinha a palavra final na situação da equipe. À medida que a colônia cresce, seus departamentos se tornam mais específicos e seus poderes mais dispersos, exceto para ele próprio. Essa é também a razão pela qual ele prefere trabalhar mais do que acordar alguém para ser seu vice. Clemente não pensou muito nisso. Ela ficou muito feliz ao ver que a pressão sobre ela havia diminuído, então continuou relatando. Além disso, temos 2 naves auxiliares relativamente grandes. Esse tipo de nave não é capaz de realizar navegação espacial, mas pode facilmente ir e vir entre o espaço e o planeta.
Ela tem 20 metros de comprimento e pode transportar 36 passageiros por vez. Com essas duas naves auxiliares, o fluxo de pessoas entre a nave-mãe e o planeta Aurora também será mais fácil. Há também um caça Orek, que está em manutenção no hangar devido a danos. O caça da Velha República foi entregue ao professor Uchi e eles usaram como máquina de teste. Além disso, há também alguns itens de primeira necessidade, pois o arsenal foi destruído, então não muitas armas foram apreendidas. Sim, há mais de 60 mil moedas UPIUPI e mais de 10 mil créditos da República Galáctica. Clemente folheou o registro. Esses caras são pobres. Com um cruzador tão grande, o dinheiro é tão escasso. TCH, não me admira que tenham se arriscado e ido nos atacar. Tang Xiao curvou os lábios, e quanto aos prisioneiros? Kuken, seu imediato, e 110 tripulantes foram capturados. Além disso, Trent também resgatou 17 civis do cruzador, a maioria dançarinos de pole dance e cantores em bares, respondeu Clemente. Tang Xiao assentiu e disse, entendido, vamos nos preparar para o julgamento público amanhã. A nave-mãe não precisa retornar à órbita síncrona do planeta Aurora e continuará no espaço sideral, o que facilitará a construção de uma estação espacial maior no futuro. Estamos em Endor, não foi encontrada uma enorme quantidade de minério de metal no satélite no 4 do planeta gigante gasoso. Vamos acoplar a nave-mãe entre o planeta Aurora e o satélite no 4. Clemente disse, isso mesmo, esse satélite é chamado de Alprezar nos registros da República Galáctica. De acordo com nossas análises, as reservas de metal nesse satélite podem construir pelo menos mais 1000 naves Mancusan. E há muitos elementos raros. Só que a mineração é um pouco difícil, e nossos elementos raros são extraídos principalmente desse satélite oceânico. Tang Xiao sorriu levemente. Olhando para a situação agora, embora o sistema Endor se tornasse um campo de batalha terrível no futuro, os benefícios aqui eram óbvios. Na história de Guerra nas Estrelas, a Batalha de Endor eclodiu porque o Império Galáctico construiu aqui uma super-arma terrível, a Estrela da Morte II. Você deve saber que a Estrela da Morte II é uma super-fortaleza com um diâmetro de 200 quilômetros. E o motivo pelo qual o Império Galáctico escolheu construir essa super-fortaleza no sistema Endor foi devido às ricas reservas de recursos ali presentes. O hélio 3 praticamente inesgotável do gigante gasoso Endor pode ser usado como fonte de energia para o reator de fusão nuclear da espaçonave. Existem diversos elementos raros no satélite oceânico Kivir que podem ser extraídos, e o planeta habitável Endor também possui uma grande quantidade de recursos que podem ser explorados para abrigar trabalhadores e tropas. A enorme quantidade de metal e diversos metais raros contidos no satélite metálico Alprezar pode suprir as necessidades de construção. Além disso, localizado na região oeste da orla exterior da galáxia, este setor estelar de Model, em constante transformação, é praticamente nunca visitado por pessoas e pode ser construído discretamente sem o risco de ser descoberto. Mas agora, o ambiente privilegiado do sistema Endor pertence a Tang Xiao e pertence à quarta civilização. No dia seguinte, Tang Xiao, Trent, Yuri, Vitali e os outros embarcaram na nave que acabavam de capturar e se prepararam para ir ao planeta Aurora. No caminho, Tang Xiao perguntou a Yuri o que havia acontecido para deixá-lo tão nervoso. Yuri Orlov ainda estava terrivelmente assustado. Ao mencionar esse assunto, acendeu um cigarro com as mãos trêmulas, respirou fundo e disse, quando escapamos de Tatooine, como ninguém sabe pilotar uma nave espacial, Vitali se atrapalhou e ativou o motor de hiperespaço sem navegação. O resultado. Seu rosto empalideceu e ele disse, tremendo, eu juro que vi. Um polvo. Um polvo com pelo menos centenas de quilômetros de comprimento. Está na fenda do hiperespaço. Acho que também vi. Vitali encarava o teto da cabine, fumando um cigarro. Essa é a nossa sorte. Esse tipo de criatura que vive na fenda do hiperespaço consegue destruir uma frota inteira. Então liguei o motor de hiperespaço rapidamente e saltei de novo sem navegação, antes de fugir. E tivemos muita sorte. 2 saltos de hiperespaço sem guiar e sem atingir uma projeção de massa de uma estrela que nos despedaçasse. Disse o velho Truda, que estava com eles. Tang Xiao também sorriu ironicamente e deu um tapinha no ombro de Yuri. Desta vez, sem o torpedo de prótons que você trouxe sem a mensagem, talvez consigamos repelir Kuken, mas certamente não conseguiremos capturá-lo. É impossível capturar este cruzador. O mais importante é o sacrifício daqueles caças, Comandante Supremo.
Eu sei que o momento do nosso salto do hiperespaço não foi o ideal, e aqueles caças deram suas vidas para lutar pela nossa chance de retornar à nave-mãe. Yuri deu um tapinha hesitante no ombro de Tang Xiao, mas Tang Xiao não se importou. Yuri deu outra tragada no cigarro e disse secamente, mas eu não gosto disso, comandante supremo. Eu não pertenço a este lugar. Eu não deveria estar em uma batalha. Ei, entendi. Você deveria ser o senhor da guerra. Ah! Tang Xiao sacudiu os ombros de Yuri com força e, em seguida, sua voz baixou. Depois desta batalha, não teremos mais medo de ninguém. Por que acho que você está mentindo? Ah, seria mentira se você tivesse descoberto. Com a República Galáctica e a guerra iminente à nossa frente, não podemos ser cautelosos demais. Portanto, precisamos de ajuda, disse Tang Xiao. Você já tem um objetivo? Bem, um sujeito muito problemático, mas ele pode de fato nos trazer uma grande oportunidade de desenvolvimento. No entanto, não houve notícias de lá recentemente, então devemos nos concentrar em desenvolver nossas operações internas primeiro. Você pode ir a Tatooine quando tiver tempo para dar uma olhada. Se isso não funcionar, encontrarei alguém para abrir um novo mercado de armas para você. Nunca faltam desafios nesta galáxia. Fort Scourge capítulo 65. Julgamento. A nave pousou no aeroporto de Dawn City, e os preparativos em Dawn City já haviam sido feitos. Num espaço aberto nos arredores da cidade, foi erguida uma forca alta, e Kukin e seu bando de piratas foram amarrados sob ela. Os contrabandistas de Mars Ferraci, do Braque Quinto, Kenneth e Spade também foram amarrados e mantidos juntos. Com semblante solene, Tang Xiao caminhou até a plataforma elevada e disse em voz alta ao microfone, hoje é um dia que pertence à nossa quarta civilização. Por que nos deparamos com invasores novamente? E desta vez? Ele olhou em volta, olhou para aqueles moradores fanáticos e soldados, fez uma pausa de alguns segundos e gritou bem alto, nós vencemos. Oh! Ouviam-se aplausos ensurdecedores da plateia. E o culpado por esta invasão, o pecador que nos fez pagar o sacrifício de mais de uma dúzia de soldados, está aqui agora. Tang Xiao apontou bruscamente para Kuken. Agora, esse pirata feroz estava amarrado como um bolinho de arroz. Sua boca estava amordaçada com um pano e ele não conseguia dizer uma palavra, mas seus olhos estavam cheios de ferocidade. Ele tinha quase 60 anos, e piratas na cidade não tinham mais o que fazer, e era absolutamente impossível para ele implorar por misericórdia. Mas Tang Xiao não lhe deu nenhuma chance de emitir um som. Ele olhou para os cativos e disse lentamente, agora, eu os sentenciarei em nome da quarta civilização Tieyakuken, e desta vez, os principais responsáveis pela invasão. A pena de morte. Com uma única ordem, Kuken e outros 6 líderes piratas foram levados à forca pelos fuzileiros navais, amarrados pelo pescoço e pendurados no ar. Os 6 se debatiam desesperadamente, com as pernas se debatendo como sapos, mas em vão. À medida que os seus movimentos se tornavam cada vez mais fracos, suas vidas se esvaiam gradualmente, transformando-os em cadáveres frios pendurados no alto da forca. Todos testemunharam tudo isso. Essa forca não é do tipo que quebra o pescoço diretamente, mas sim do tipo que estrangula as pessoas lentamente até a morte. Esse processo é muito mais cruel. Era isso que Tang Xiao queria. O resultado foi exatamente o esperado. Os piratas observaram a cena da execução, com as pernas tão fracas que mal conseguiam ficar de pé. O que os assustou ainda mais foi que havia um lugar vago na forca. Em outras palavras, Tang Xiao executaria mais uma pessoa. Mas os soldados e habitantes da quarta civilização presentes na plateia estavam aplaudindo. Olhavam para os cadáveres sem nenhum medo, apenas com fanatismo nos olhos. Então, Tang Xiao ergueu o dedo e lentamente apontou na direção dos cativos. Ainda há alguns de vocês que nos enganaram, vazaram nossas informações, conspiraram com piratas cruéis e nos causaram grandes prejuízos. Ao ouvirem isso, Quinto e Felazzi ficaram encharcados de suor frio, suas pernas fraquejaram e eles caíram de joelhos com um baque surdo. O dedo de Tang Xiao não parou neles, mas apontou lentamente para Kenneth. Você, Kenneth, eu te dei a oportunidade de servir ao nosso quarto grupo e te ofereci as melhores condições de vida. Mas você está pensando em como tirar proveito de tudo isso. Seu maldito. Assim que as palavras foram ditas, os 2 fuzileiros navais posicionaram Kenneth, um à esquerda e outro à direita, e o arrastaram em direção à forca. Não. Não me matem. Isso não é da minha conta. Quinto. Felazzi. Me ajudem, me salvem.
Kenneth chutou o chão com as pernas, mas não conseguiu resistir e foi arrastado para a forca. No chão, os fuzileiros navais começaram a enrolar a corda em seu pescoço. Quinto e Felazzi simplesmente se ajoelharam no chão, encarando Kenneth sem expressão, sem ousar dizer uma palavra. Seus traidores. Traidores. Comandante Supremo, Comandante Supremo. Eu imploro, não me matem. Foi Quinto quem contou para Cuquin e Felazzi quem teve a ideia. Isso não é da minha conta. Eu reflito, eu reflito. Com certeza serei leal no futuro. Sou seu cão, não me matem. Au. Au. Kenneth gritava loucamente, até mesmo um pouco incoerentemente. Para sobreviver, ele até começou a latir como um cachorro. Tang Xiao apenas acenou friamente com a mão, e os fuzileiros navais puxaram a corda repentinamente, içando Kenneth. Ao vê-lo se debatendo desesperadamente no ar, Quinto e Felazzi chegaram a urinar de medo. O chão entre suas pernas ficou encharcado com o líquido quente. No entanto, Tang Xiao os ignorou e apenas apontou para os outros piratas com uma expressão sombria. Quanto a vocês, ainda há escassez de mineiros escravos aqui na mina. Terei misericórdia e pouparei suas vidas, e fiquem no poço da mina. Cavem para mim pelo resto da vida. Quando eu recuperar minha mina perdida, libertarei vocês. Com alguns exemplos de enforcamentos, aqueles piratas ousaram pensar diferente, ajoelharam-se e agradeceram a Tang Xiao por sua gentileza. Todos aqueles piratas foram levados, e 7 cadáveres ainda estavam pendurados na forca, à deriva ao vento. Quinto, Felazzi e Spade eram os únicos que aguardavam o desfecho de sua carreira. Tang Xiao olhou para eles sem dizer uma palavra. Quinto e os outros ficaram tão assustados que tremiam como palha, sem saber que tipo de futuro os aguardava. De qualquer forma, é verdade que eles mesmos transmitiram a notícia a Cuquin. Portanto, mesmo que Tang Xiao realmente os tenha abandonado, não é nenhuma surpresa. Mas Tang Xiao simplesmente não disse nada. Quinto finalmente não aguentou mais e chorou alto e no chão. Comandante Supremo, tudo isso foi ideia minha. Se quiser me punir, me puna. Eu só peço que poupe Fila. Como você pode me pedir uma chance depois de tanta traição? Perguntou Tang Xiao friamente. Com certeza. Quinto disse pela metade, mas lembrou-se do que ia dizer agora há pouco, porém ficou sem palavras, sem palavras. Tang Xiao bufou friamente e acenou com as mãos. Alguns fuzileiros navais se aproximaram imediatamente, segurando coleiras, e empurraram Quinto, Felazzi e os outros para baixo, colocando as coleiras neles. Esta é uma coleira-bomba. Se algum de vocês fizer algo errado, a coleira explodirá instantaneamente. Não vou falar muito sobre o resultado. Só lembro que estas coleiras estão acorrentadas. Se uma delas explodir, as outras também explodirão. Após Tang Xiao terminar de falar, apontou para Felazzi e disse, embora o incidente tenha começado por causa de Kenneth, você desempenhou um papel fundamental no meio de tudo. Você quer morrer? Márcio Felazzi caiu de joelhos e soluçou incessantemente. Seus olhos estavam cheios de horror, e ela balançou a cabeça desesperadamente. Então, eu não vou te matar. Tang Xiao sorriu. O rosto de Felazzi expressou surpresa, mas a frase seguinte de Tang Xiao a jogou no inferno novamente. Se você for minerar com aqueles piratas, acho que aqueles piratas famintos ficarão muito felizes em tê-lo na equipe. Tang Xiao disse levemente, você só precisa minerar por 3 anos. Não deve demorar muito. Ah, é mesmo. Ele pensou em algo e acrescentou, a construção da nossa cidade está muito a todo vapor agora. Então, naturalmente, não há tempo para se preocupar com as questões de segurança na área de mineração. Bem, aproveitem. Fortescue capítulo 66. Vida harmoniosa então, aproveitando-se do aumento do número de pessoas que participavam do julgamento público, Tang Xiao anunciou que a nave-mãe Kuzan seria oficialmente renomeada para a glória para comemorar a primeira vitória da quarta civilização no universo de Guerra nas Estrelas. E essa vitória é também uma vitória na qual a nave-mãe participou diretamente e deu grandes contribuições, daí o nome Glory, Glória. Mas Tang Xiao ainda espera que a nave-mãe nunca mais participe de batalhas como essa. Ele não precisava se preocupar com o resto das consequências, como organizar os prisioneiros e os civis resgatados. Conforme sugerido por Clemente, esses civis viverão temporariamente em Dawn City por um período de tempo. De qualquer forma, todos eles cantam e dançam, e é justo que venham cantar para os habitantes da quarta civilização. Em alguns meses, serão tomadas providências para enviá-los de volta a Tatooine, caso ainda desejem.
O velho Truda deu uma grande contribuição desta vez. Depois de chegar ao planeta Aurora, ele também se apaixonou pelo ambiente de lá. Afinal, um planeta verdejante é muito melhor do que o amontoado de lois de Tatooine. Então ele se ofereceu para ficar e planejou abrir uma oficina mecânica. Assim, a quarta civilização ganhou seu primeiro membro não humano, um velho chamado Nikoto. Quanto a Taya, essa Twi'lek que tem estado aconchegada nos braços de Trent desde o início do julgamento público. Parece que Trent aceitou e tem estado a abraçá-la. Talvez os dois formem um casal no futuro. Mas Tang Xiao também entende que uma mulher não pode ser presa a Trent, e que seu sonho está no universo infinito. Planeta Aurora, a cidade colonial da quarta civilização. Cidade Aurora. Tang Xiao passou pela cidade, e Liming agora é uma pequena cidade com uma população de 7.000 habitantes. Acontece que a maioria dos prédios da cidade são construções modulares. Embora a construção seja simples, eles não são muito bonitos. São quadrados e as janelas são pequenas. Nos arredores da cidade, muitas novas estruturas de concreto armado começaram a surgir, e operários da construção civil, usando exoesqueletos mecanizados para trabalhos de engenharia, circulam intensamente pelo canteiro de obras. Mas o que realmente preocupava Tang Xiao era que havia muitos Ewoks no canteiro de obras. Esses ursinhos, com mais de 1 metro de altura, se moviam com muita agilidade entre as barras de aço no canteiro de obras e também auxiliavam os trabalhadores da quarta civilização com pequenas ferramentas, como martelos pneumáticos, pregadores pneumáticos e maçaricos de solda. Ei! Moco! Tá vendo o prendedor no terceiro andaime ali? Ele tá quase soltando. Vai buscar outro pra mim. Gritou um operário. Ó tio! Um Ewok com pelagem turquesa gritou 2 vezes, sacudiu a chave inglesa na mão, pegou um parafuso novo do chão e, assim que pôde, abriu caminho pela abertura no cano de aço. Usando as mãos e os pés, ele chegou lá e num instante removeu habilmente o parafuso antigo com uma chave inglesa. Ao mesmo tempo, eu também levantei um pé para apoiar o cano de aço solto, liberando as 2 mãos para fixar o novo parafuso e, em seguida, apertei-o com a chave inglesa. Este rapaz é um verdadeiro profissional. No entanto, naquele momento, os operários do andar superior estavam operando a máquina de enchimento de concreto e se preparavam para despejar o concreto na forma. Ao verem isso, os operários daqui rapidamente pegaram o comunicador e gritaram bem alto: Luzan! Quem foi o idiota que mandou você despejar o concreto agora? Você não viu ninguém lá embaixo? Ops, por que você não disse isso antes? Os operários no andar de cima pararam a máquina às pressas, mas ainda era tarde demais, e um pouco de concreto derramou. O Ewok, Moco, foi super rápido, desviando-se do concreto derramado num instante, enquanto ainda terminava de apertar o parafuso com uma chave inglesa. Então, ele pegou a chave inglesa, pulou para o andar de cima, bateu 2 vezes no capacete de Luzan com ela e praguejou em linguagem nada profissional: Idiota, idiota. Vai se foder. Se você não aprender o idioma padrão Yin, vai aprender a xingar rapidinho. Luzan repreendeu com um sorriso. Vai se foder. Vai se foder. Mki praguejou em tom baixo e esfregou as mãos sujas de óleo de motor no rosto de Luzan. Vai se foder, não vá. Veja se eu não te dou uma surra hoje. Meu sobrenome não é Lu. Ao observar essa cena harmoniosa, Tang Xiao não pôde deixar de esboçar um sorriso de satisfação. Exatamente como ele esperava, o clima atual na colônia era realmente muito harmonioso. Além do desenvolvimento constante, os habitantes da quarta civilização e os Ewoks começaram gradualmente a coexistir em harmonia. Além disso, já existem algumas barracas na rua onde se vendem diversos produtos, principalmente frutas, carnes, peixes e outros itens semelhantes encontrados na região. É muito interessante notar que há muitos Ewoks entre as pessoas que montaram a barraca. Os itens que eles vendem são muito mais valiosos do que os vendidos pelos moradores locais, incluindo belas conchas, pérolas, peles de animais raros, dentes e assim por diante. Agora, a quarta civilização utiliza um tipo de comprovante semelhante a vale alimentação, chamado de ticket de trabalho, emitido de acordo com as horas trabalhadas dos residentes, e que se tornou a moeda inicial em circulação. O valor nominal do ticket de trabalho também é bastante intuitivo. Existem 2 tipos de horas, com base em 60. Diferentes cargos e níveis hierárquicos possuem coeficientes diferentes no cálculo das horas trabalhadas. Existe também um posto de abastecimento na cidade,
que fornece os itens mais básicos da vida, como alimentos e roupas. Os moradores podem usar seus cartões de trabalho para trocar esses materiais, e também podem trocar pequenos objetos que recebem no dia a dia com outros moradores. O sistema econômico primitivo está gradualmente tomando forma. O interessante é que os eunucos que montavam barracas também recebiam tickets de trabalho e depois iam ao posto de abastecimento trocá-los por comida e roupas. Mas eles rasgavam as roupas em pouco tempo e as trocavam por tamanhos que servissem para seus corpos. Mas há outro detalhe: os eunucos nunca compram chapéus e, às vezes, usam no máximo turbantes para se aquecer. Parece que os enfeites desarrumados em suas cabeças têm significados únicos. Fortescue capítulo 67. O Deus Eunuco na rua. É possível ver algumas crianças caminhando acompanhadas por seus responsáveis. Trata-se de embriões congelados adotados por moradores. Esses embriões, submetidos a crescimento acelerado, têm agora o equivalente a 2 ou 3 anos de idade. Seu crescimento acelerado cessa por volta dos 20 anos, e a partir daí o crescimento se normaliza. Mas o preço a pagar é que as pessoas geradas a partir desses embriões congelados têm uma expectativa de vida de apenas 50 anos e precisam receber injeções de agentes genéticos específicos para se reproduzirem. No entanto, seus descendentes são pessoas normais. Apesar dessas limitações, embriões congelados podem servir como uma boa maneira de expandir a base populacional de uma civilização. Após o consumo de 5 bilhões de embriões, toda a quarta civilização já deverá ter atingido uma escala considerável. Tang Xiao voltou a passear pela rua, apenas para ver alguns eunucos vendendo as pérolas que haviam coletado e trocando-as por sacos grandes e pequenos de batata doce, arrastando-os pelo chão e saindo da cidade. Vendo o quanto eles estavam sobrecarregados, Tang Xiao rapidamente se afastou para dar passagem a eles. Quem diria que esses eunucos, ao verem Tang Xiao, jogariam fora imediatamente os sacos de comida que tinham nas mãos, ajoelhariam-se e o venerariam continuamente, proferindo palavras incompreensíveis em eunuco. Hã? Vocês? O que vocês querem dizer? Tang Xiao se assustou e ficou sem saber o que fazer por um momento, sem saber se deveria ajudá-los a se levantar ou o que fazer. Comandante Supremo, estão te chamando de elfo grandalhão. Um oficial administrativo que acompanhava Tang Xiao disse com um sorriso. Ele conhecia alguns eunucos. O que é um elfo grande? Os eunucos acreditam no panteísmo. Eles acreditam que tudo no mundo tem deuses. Entre eles, o grande espírito é responsável por tudo, seguido pelo espírito da luz, responsável pelo dia, e o espírito da noite, responsável pela noite. Eles te tratam como um grande elfo, quase te dando o status de um deus principal. Disse o oficial com um sorriso. Então, o que devo fazer agora? Perguntou Tang Xiao, apontando para os poucos eunucos que ainda estavam em adoração. Se você não os ajudar a levantar, eles continuarão rezando. Você pode ajudá-los a levantar e tocar novamente em seus capacetes, e tudo ficará bem. Certo. Tang Xiao caminhou até os eunucos para ajudá-los a se levantar um por um e tocou levemente nos enfeites em suas cabeças. Os eunucos imediatamente comemoraram em voz alta. Eles encheram Tang Xiao com uma batata cada um e saíram correndo, saltitando. Apenas Tang Xiao, com uma expressão confusa, ficou parado ali, segurando uma pilha de batatas, atordoado. Comandante Supremo, basta olhar para o céu. O oficial apontou para o céu. Tang Xiao olhou para cima. O tempo hoje estava muito claro e sem nuvens, e contra o pano de fundo do enorme planeta gigante gasoso no céu, ele podia ver a nave-mãe Glory em órbita síncrona. Por falar nisso, a Glory reentra em órbita síncrona hoje porque ia lançar um lote de suprimentos para ajudar na construção da colônia, e por acaso apareceu no céu. Eles consideram o planeta gigante gasoso como um elfo gigante. Nós aparecemos de repente aqui, e você é o nosso líder. Por isso, eles pensam que a nave-mãe é o filho do elfo gigante, e você é a personificação do elfo gigante no mundo, explicou o oficial durante a viagem. Ok. Essa identidade é realmente. Tang Xiao balançou a cabeça, sem saber o que dizer. A propósito, Comandante Supremo, hoje é o Festival da Luz da Lua dos Eunucos. O pessoal do Departamento de Bioengenharia e do Ministério da Agricultura fará uma festa com eles. O senhor virá esta noite? Perguntou o oficial. Claro, irei esta noite. Tang Xiao sorriu e assentiu. A noite cai sobre a terra do planeta Aurora, mas a noite deste planeta não é tão escura,
porque a luz do Sol refletida pelo enorme e gigante gasoso planeta Endor ainda se espalha suavemente pelo solo. Ocasionalmente, quando o planeta orbita entre a estrela e o gigante gasoso de Endor, ocorre o fenômeno do dia polar. No entanto, esse dia polar é um pouco diferente. O lado voltado para as estrelas é um dia claro, enquanto o lado voltado para o planeta gasoso de Endor é uma noite clara. Hoje é um desses dias. Segundo o costume dos Ewoks, eles realizam um grande jantar nos primeiros 7 dias após a chegada do dia polar. Isso porque acreditam que esse dia extremo é o momento em que os Elfos da Luz e os Elfos da Noite saúdam os Elfos Gigantes e oram por uma boa colheita no ano que se inicia. Os Ewoks também usarão danças e canções para orar ao céu, na esperança de que a Terra não seja mais palco de terremotos violentos, que as feras não desenvolvam mais presas e que as futuras gerações estejam livres de doenças. Na clareira entre a cidade da Aurora e a floresta além, centenas de Ewoks cantavam e dançavam diante de uma enorme fogueira. Eles são muito musicais e conseguem tocar música rítmica com praticamente qualquer coisa que produza som. Tambores de pele de animal, barris de madeira vazios e até capacetes foram atirados contra eles pelos fuzileiros navais da Quarta Civilização. Um enorme cadáver de uma besta do pântano de Endoria, com mais de 10 metros de comprimento, foi colocado ao lado. Esta é uma grande besta do planeta Aurora, e esta só foi caçada e morta com a ajuda do corpo de fuzileiros navais da Quarta Civilização. O corpo da besta do pântano foi cortado em várias partes. Os próprios Ewoks pegaram uma pequena faca de pedra e cortaram um pedaço de carne da enorme carcaça, assaram-na no fogo e regaram com seu suco especial, feito de plantas. O aroma é picante. O Departamento de Bioengenharia e o Departamento de Agricultura da Quarta Civilização foram convidados para este jantar festivo, e geralmente são eles que mais se comunicam com os Ewoks. Eles ensinaram aos Ewoks técnicas de cultivo sistemáticas, ensinaram-lhes a fabricar ferramentas mais complexas para a caça e trouxeram alguns Ewoks de volta para aprender o idioma padrão galáctico e ajudar a colônia a gerar renda. Essa ideia também foi proposta pelo pessoal do Departamento de Bioengenharia. Os Ewoks também os ajudaram bastante, por exemplo, auxiliando o pessoal do Departamento de Bioengenharia a identificar diversas plantas, familiarizar-se com os hábitos de alguns animais e determinar se esses animais eram adequados para a reprodução, etc. Por conta disso, pessoas do Departamento de Bioengenharia e do Ministério da Agricultura foram convidadas a participar do primeiro festival realizado pelos Ewoks após a chegada da Quarta Civilização ao planeta Aurora. No entanto, como o local era muito animado, muitos moradores da cidade Aurora também correram para participar do banquete. Tang Xiao e vários líderes tribais Ewoks sentavam-se em uma plataforma elevada feita de galhos, e de tempos em tempos, os Ewoks vinham até ele para pedir bênçãos. Tang Xiao agora é muito mais habilidoso. Ele espera que os Ewoks que vêm pedir bênçãos se ajoelhem e então tocam as decorações em suas cabeças. As decorações nas cabeças dos Ewoks são variadas, incluindo folhas, ossos, frutas, conchas e assim por diante. E, de acordo com aqueles que conhecem um pouco de Ewok, as decorações têm significados especiais. No início da festa, os Ewoks cantavam e dançavam, e os moradores da cidade da Aurora vieram participar e trouxeram cerveja. Embora não haja mais cervejaria, ainda há um estoque de cerveja na nave-mãe. Desta vez, com a aprovação de Gulao, que foi promovido a prefeito, metade do estoque de cerveja foi transferida. Fortscrolls capítulo 68. O guerreiro Ewok. Após alguns copos de vinho, os moradores da cidade do amanhecer começaram a se animar, e muitas pessoas correram para cantar e dançar com os Ewoks, e a atmosfera de repente se tornou caótica e extremamente animada. Então os Ewoks começaram a beber cerveja, e as coisas ficaram mais complicadas, e havia bêbados por toda parte, humanos e Ewoks, e foi uma bagunça. Não sei quem propôs isso primeiro, mas um grupo de pessoas começou a formar um grande círculo, e então o lado humano e o lado Ewok enviaram representantes para lutar entre si. Havia apenas uma regra: nada de tapas na cara. Surpreendentemente, apesar de os Ewoks terem apenas cerca de 1 metro de altura, eles são realmente poderosos em combate. Depois que alguns humanos confiantes entraram em campo, ficaram atordoados pela extrema flexibilidade dos Ewoks após alguns golpes, e então estes os agarraram pelo pescoço e desferiram um soco. Foi só quando os fuzileiros navais entraram em campo que eles conseguiram reverter algumas situações favoráveis aos humanos, vencendo várias partidas seguidas.
Os Ewoks ainda sofriam com sua baixa estatura, e os fuzileiros navais tinham mãos e pés compridos, o que lhes dava muita vantagem. Mas depois, um ruivo apareceu do lado dos Ewoks, usando um cocar de penas brancas bem peculiar. Aliás, os enfeites de cabeça dos Ewoks são de todos os tipos, mas eu realmente não vi nenhuma pena. O Ewok com seu cocar de penas brancas era tão feroz que nem mesmo um fuzileiro naval conseguia derrotá-lo. Mais tarde, mesmo quando os dois lutaram juntos, foram derrotados por ele com um golpe de martelo. A força de luta desse cara é tão grande que até as pálpebras de Tang Xiao tremem. Em seus olhos, estão repletas as sombras dos Ewoks derrotando os Stormtroopers do Império Galáctico no terceiro filme de Star Wars. Vendo que ninguém ousava desafiá-lo novamente, o Ewok ficou muito orgulhoso. Correu até Tang Xiao, gritou algumas vezes e depois prostrou-se no chão em reverência. O oficial ao lado dele, que conhecia os Ewoks, disse apressadamente ao ouvido de Tang Xiao: os Ewoks que usam cocares de penas brancas geralmente são os guerreiros mais fortes. Penas brancas significam asas brancas da esperança. Ele está falando com você agora. Para ganhar sua confiança, você não pode simplesmente tocar na cabeça dele e pronto. Você precisa oferecer a ele 2 taças de vinho, derramar uma na cabeça dele e ele lhe devolverá a outra para você beber. Tang Xiao seguiu o exemplo, e o guerreiro Ewok, encharcado de cerveja, ficou ainda mais animado, gritando e correndo pelo campo, e os outros Ewoks que ele cruzou também o aplaudiram, e a atmosfera ficou ainda mais entusiasmada. O banquete durou até a meia-noite, e Tang Xiao também bebeu muito vinho, mas no final, ele dormiu a noite toda na tribo Ewok. Ao acordar no dia seguinte, o humor de Tang Xiao havia melhorado bastante. Com a integração gradual dos Ewoks, a quarta civilização ganhará novas e poderosas forças. Desta vez, Tang Xiao também percebeu claramente que, embora ainda vivessem em uma sociedade primitiva, os Ewoks eram muito receptivos às novidades. Eles podem aceitar as máquinas avançadas da quarta civilização com muita naturalidade, contanto que consigam entender o que essas máquinas fazem. Eles podem aprendê-las muito rapidamente. E, mais importante, os Ewoks são lutadores realmente excelentes, e seus corpos pequenos escondem grande força. Mesmo sem treinamento sistemático, os Ewoks que lutavam seguindo rigorosamente o método de combate original conseguiam competir com os altos e robustos fuzileiros navais da quarta civilização. E se eles tiverem passado por treinamento moderno, e ainda mais inimaginável, no campo de batalha, seus corpos pequenos são rápidos e flexíveis, e são difíceis de acertar. Aliado à sua percepção aguçada e vasta experiência em combate na selva, Tang Xiao até quer que os Ewoks substituam completamente os soldados humanos, entendeu? No filme Star Wars anterior, Tang Xiao achou exagerado ver os Ewoks tratando os Stormtroopers do Império Galáctico como macacos na selva. Houve uma luta com os Ewoks, e o resultado provavelmente não foi muito melhor do que o dos Stormtroopers. De acordo com as estimativas da quarta equipe de exploração da civilização, o número de Ewoks em todo o planeta Aurora é de cerca de 800 mil a 1 milhão, espalhados por mais de 2.000 aldeias. Tang Xiao calculou aproximadamente que existiam cerca de 30 aldeias e 40 mil Ewoks ao redor da cidade de Liming que se consideravam grandes elfos. Ele decidiu aproveitar essas tribos Ewoks e civilizá-las o mais rápido possível, para espalhar a glória de seu grande elfo para outras tribos. Dessa forma, a longo prazo, os Ewoks se tornarão parte da quarta civilização. Após serem ainda mais civilizados, poderão ser completamente regidos por uma crença mais sistemática, complementada por interesses mais grandiosos. Pensando nisso, Tang Xiao não pôde deixar de sorrir. Tudo está indo bem, e o que falta agora é apenas acelerar. Se ainda não houver movimento por lá, Tang Xiao vai se divertir um pouco e lembrá-lo disso. Ego Damascus II. O local fica em Tatooine. 3 dias depois, na orla exterior da galáxia, Espaço UT, Tatooine. Uma nave cargueira da classe Aurora, Ivo 865, emergiu do hiperespaço no espaço exterior de Tatooine. Yuri Orlov assobiou e provocou a pessoa que pilotava a nave espacial. Você consegue pilotar qualquer nave? Você fazia isso na sua vida passada? Você tem razão. Se esta é a minha última vida antes de embarcar na nave-mãe, então eu deveria ter pilotado naves espaciais de todos os tipos na minha vida anterior. Trent sorriu levemente, mas eu não gosto desta nave espacial. Só um dos muitos movimentos auxiliares precisa ser feito por mim mesmo, o que consome muita energia. Enquanto falava,
Ele apertou alguns botões no console e então disse: além disso, esta nave espacial é muito pesada, então. Por que você quer que eu a acompanhe até a Tatooine? Yuri deu uma tragada no cigarro, colocou os óculos de sol, balançou a cabeça e disse: eu sei, vocês conseguem se misturar com tudo, e você também é o piloto mais poderoso além do gerente, então quero ganhar dinheiro com vocês. Descartando armas. Trent sorriu. O grupo de Bota não te assustou da última vez? Corrija-me primeiro, não é uma armadilha, mas sim uma aventura. Yuri mexeu o cigarro entre os dedos. Sabe, eles me ajudaram a pegar 2 torpedos de prótons, e só torpedos de prótons podem paralisar o cruzador da classe Emerald, para te salvar. Então, eles são seus salvadores. Do contrário, o que você acha que eu quero? Uma mulher sexy vindo para este deserto com um homem grande como você? Trent cuspiu as palavras. Yuri sorriu misteriosamente. Você está errado em dizer isso. Este trabalho foi sugerido pelo Comandante Supremo. O Comandante Supremo? Porque ele se importa com isso. Tudo acaba depois que você vende a arma. Para quem mais ele precisa te ensinar a vendê-la? Perguntou Trent, desconfiado. Você não sabe disso. As armas afetam o equilíbrio. Yuri cospe uma coluna de fumaça para o céu. E o Comandante Supremo só quer quebrar esse equilíbrio. Fortscrolls capítulo 69. Papai Noel. Quanto ao contrabando de armas, na pouca memória que me resta, eu costumava fazer isso com frequência. Mas quebrar o equilíbrio. O que você vai fazer? Trent franziu a testa. Yuri apagou um cigarro deixando apenas a bituca e disse: contei ao Comandante Supremo sobre a última vez que fomos vender armas. Os UTS estão batendo nos UTS. UTS lutando contra UTS. Isso mesmo. O Comandante Supremo disse que somente os UTS podem ser aqueles que ousam gastar tanto dinheiro no planeta Tatooine, no espaço UT. Portanto, esses são os 2 maiores gangsters de Tatooine, Jabba Tiut e Gardula Tiut, que estão em guerra, e o grupo de Botans que comprou minhas armas são os assassinos que querem fazer algo ao mando de Gardula. Então você acidentalmente vendeu armas para os UTs. Em vez de sermos descuidados, é melhor dizer que, em Tatooine, 90% dos conflitos armados estão relacionados aos UTs. O Comandante Supremo disse que, se não fosse pelo lote de armas que vendia aos Botans, estes nunca teriam conseguido munição alguma, e por isso não teriam conseguido causar nenhum dano em Tatooine. Então, suas munições garantiram o sucesso daqueles Botans. E, aliás, você também roubou 2 torpedos de prótons para se pagar? Yuri sorriu. Sim, embora eu não entenda muito bem porque o Comandante Supremo usou a palavra originalmente. Mas, neste caso, só posso admirar sua sabedoria. Ele deduziu isso depois de saber tudo o que estava por trás da situação. Então, eu sei o que fazer. O que você vai fazer? Mostra pra ele, Vitali. Yuri virou a cabeça e gritou em direção ao compartimento de carga. Vitali Orlov saiu com um cigarro na boca. Sem problema. Apenas observe com atenção. Shua. Ele abriu a cortina de lona e o amplo compartimento de carga do cargueiro classe Aurorivo 865 estava repleto de todos os tipos de armas. Até mesmo o aldeão ficou estupefato. Metralhadoras pesadas, metralhadoras leves, bazucas, fuzis de assalto, pistolas, granadas. Espere um minuto, amorteiros. Vocês esvaziaram o arsenal da nave-mãe. O Comandante Supremo disse que esses itens serão em breve substituídos por novos produtos. Então preciso vendê-los abertamente até que se esgotem, disse Yuri, orgulhoso. Você vai comprar armas para o Gardula e usá-las para lidar com Jabba? Trent exclamou, surpreso. Lembro-me de que o Comandante Supremo disse que Jabba é tatu por causa do verdadeiro mestre. É verdade, mas ele também me disse que não haveria lucro em vender coisas para Jabba. Ele disse mesmo isso? Não se preocupe com isso, o Comandante Supremo tem suas próprias regras. Resumindo, você deveria ser meu motorista, você me deve isso. Se não fosse por você da última vez, como eu teria ido parar na boca daquele maldito polvo espacial? Não é da minha conta. Trent parecia abatido. Que absurdo. Se você não tivesse ido ao cruzador classe Emerald para se divertir com mulheres, eu nem conseguiria pilotar a nave e, no fim das contas, pularia na fenda do hiperespaço. Depressa. Leve a nave para aquele deserto ali. Me dê as coordenadas para te enviar. Parar bem no meio do deserto. Você está brincando comigo. No entanto, Yuri já havia feito uma ligação por conta própria. E aí,
Scar, como você está? Ah, estou aqui de novo. Sentiu minha falta? Sou o seu Papai Noel. Papai Noel? Ei, sou aquele que caiu do céu e trouxe presentes de Natal para vocês. Porra. Trent praguejou baixinho e pilotou a nave espacial em direção às coordenadas. Em Tatooine, mais de 90% da Terra é deserto, e 99,9% desses desertos são terras de ninguém desabitadas. A espaçonave pousou lentamente em um local relativamente plano no deserto, mas não chegou a tocar o solo, pois a areia fofa não suportaria seu peso, o que a faria capotar. Somente alguém com uma habilidade de pilotagem excepcional como Trent conseguiria conduzir a espaçonave a uma altitude inferior a 2 metros do solo. Em terra firme, já havia 2 balsas Bansas segunda ancoradas, e mais de 20 pessoas ameaçadoras estavam de pé sob elas. A maioria era bota, mas também havia alguns Gamo e Nikto entre eles. O interessante é que essas pessoas basicamente tinham facões e machados nas mãos, e apenas algumas carregavam o fuzil de assalto tipo 21 que Yuri lhes venderam anteriormente. Magtanskar estava de pé em frente à equipe, mas um pouco atrás. Diante dele estava um Bota corpulento. Os músculos do peito do Bota estavam tão inchados que ele não conseguia nem esticar as roupas, e suas mãos haviam sido substituídas por grandes braços mecânicos que partiam de seus ombros. Negócios são negócios, negócios são negócios. Yuri Ulov se animou, ajeitou a gravata e saltou para fora com Vitali, seguido por outros 2 T-850. A outra parte percebeu que ele não era uma boa pessoa e, com tanta gente presente, a panturrilha de Yuri tremeu levemente. Mas ele ainda assim se aproximou, fingindo estar feliz e gritando com os braços abertos. E aí, Scar? Quanto tempo? Scar assentiu com a cabeça e sorriu, apontando para o homem musculoso com braços mecânicos à sua frente e disse: Este é meu chefe, Broderick Gravel. Broderick Gravel olhou Yuri de cima a baixo e perguntou: Você é quem vende essas armas grandes? Ah, é verdade. Se você acha que é útil, trouxe mais desta vez. Yuri respondeu com um sorriso. Ninguém se atreveu a nos vender armas. Por que vocês se atreveriam? Bem, o que devo dizer? Sou o seu Papai Noel. Ouvi a sua voz e aqui estou eu, com presentes de Natal. Comerciantes, todos recebem o que precisam, não é mesmo? Nós roubamos a propriedade de Jabba. Hubli foi interrompido antes que pudesse terminar de falar. Yuri acenou com as mãos e disse: Não, 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 eu não ouvi, não sei de nada. Eu sou apenas o Papai Noel, sabe? Broderick Gravel tinha um sorriso cruel no rosto. Ótimo, gostei. Então, quantas armas pesadas você tem? Há mais do que você pode usar, meu amigo. Mas a questão é, você tem dinheiro? Não tenho dinheiro nenhum. Brockenstone balançou a cabeça e disse: É difícil dizer, amigo, olha, eu sou um homem de negócios, certo? Yuri abriu os braços, pronto para deixar o T-850 puxá-lo para dentro da nave espacial. Broderick Gravel acrescentou: Mas o que você quiser, eu posso pegar. Diga-me, o que você quer? Contanto que haja algo no território de Jabba, eu posso pegar. Enquanto falava, um sorriso assassino e sedento de sangue surgiu em seu rosto. Yuri parou de dar passos, soltou a mão de T-850 e saltou novamente, observando com grande interesse o cascalho, as cicatrizes de faca e as pessoas atrás deles. Todas essas pessoas são ferozes e incomuns, e parecem personagens implacáveis que há muito tempo se alimentam de sangue. Não é de admirar que tenham ousado provocar Jabba, o imperador local, em Tatooine. Mesmo que houvesse outro Uta ajudando Gardula secretamente, isso também se devia à força e ferocidade deles. Um sorriso triunfante surgiu no canto da boca de Yuri, e ele disse: Se for assim, acho que podemos sentar e conversar. Fortscrolls capítulo 70. Alavancagem para mudar a situação. Yuri Orlov caminhou até Broderick Gravel novamente e parou em frente a ele. Desta vez, ele não sentia mais nenhum medo. Porque agora ele tem muita certeza de que, embora essas pessoas sejam extremamente poderosas, ainda assim terão que se submeter a ele na sua presença. A influência de Jabba the Hutt em Tatooine e até mesmo em dezenas de sistemas vizinhos é incomparável. Eles ousam desbravar o terreno e aparentam ser majestosos, mas caminham na ponta de suas facas e podem ser mortos a qualquer momento. Isso fica evidente pelo fato de que eles só se atrevem a negociar nessa área desértica remota. Na verdade, dentro dos limites de Tatooine, Jabba the Hutt era muito mais poderoso que Gardula the Hutt.
O motivo pelo qual os dois lados só haviam travado uma luta secreta antes era que Gardula tinha o apoio de alguém. Mas agora, aqueles que o apoiam mudaram de ideia. Isso mesmo, a pessoa que secretamente apoiava Gardula era Ego Damask II. Tang Xiao contou tudo isso para Yuri, e agora Yuri finalmente entendeu a situação difícil desses bandidos Bote e de sua chefe, Gardula, Out. Ele caminhou descuidadamente até lá e disse, sabe, meu chefe está em outros sistemas e tem alguns negócios. Então, ele precisa de uma grande variedade de coisas. Sabe, o presa de ferro Kuken. Ele acabou de ser morto por nós. Então, como você vê, queremos tudo. Magdaskar, ao lado, sorriu e disse, então, esses dois torpedos de prótons são úteis. Ah, esse é mesmo um grande amigo. Você é o máximo, você é o máximo, sabia? É uma gíria da nossa cidade. Enfim, por causa daqueles dois torpedos de prótons da última vez, nosso chefe ficou muito feliz e te trouxe coisas que você não consegue comprar normalmente. Yuri já estava completamente exaltado e apontou para a cicatriz, falando sem parar. Aliás, ele não estava falando palavrões agora há pouco. Quero aquela arma grande que você usou para lidar com os mercenários da última vez. Aquela maior. Scar ergueu o fuzil de assalto tipo 21 que tinha em mãos. Ah, uma metralhadora M60 de uso geral, calibre 50, com ação de ferrolho pneumática híbrida, cano de recuo curto, mira traseira mecânica aberta, cintas, carregadores e todos os tipos de munição, recrutou Yuri. Fazendo um gesto, um T-850 parado na porta da cabine da espaçonave deixou cair uma metralhadora M60 de uso geral, e então o T-850 em terra estendeu a mão para pegá-la e a entregou a Yuri com facilidade. Yuri pegou a metralhadora com alguma dificuldade e a jogou para Gravel, pesa 10 quilos, e é perfeita para instalar nesses dois aerobarcos. Garanto que você poderá suprimir seus inimigos até que eles não consigam respirar. Definitivamente mais revigorante do que você se insinuando para uma mulher. Obrigado por desembolsar 1.800 créditos. O líder dos bandidos Bosa pegou facilmente a metralhadora com seus braços mecânicos, puxou o ferrolho, olhou para a arma novamente e assentiu com satisfação. Você disse agora há pouco que não podia comprá-la de jeito nenhum. O que é isso? Traga para que eu possa ver. Ei, não se preocupe. Olhe para isso de novo. Yuri fez um gesto com a mão, e um T-850 ao lado dele acendeu um cigarro para ele. Ele respirou fundo e disse ao T-850 na nave espacial, abaixe M-136. Um objeto cilíndrico foi lançado da nave espacial. Desta vez, Yuri não o pegou, mas disse a T-850, mostra a eles. Era uma bazuca. O T-850 mirou diretamente à distância e puxou o gatilho. Bum! Uma violenta explosão foi desencadeada à distância, e a onda de choque de explosão pôde ser sentida até mesmo daqui, a algumas centenas de metros de distância. Olha só, um lançador de foguetes M136, calibre 72 mm, pode usar bombas incendiárias e perfurantes. Basta um disparo, seja um tanque ou um veículo blindado do lado oposto. Ah! Bom. Yuri riu alto. Obrigado pela sua preferência. Leve 3.000 créditos, limite de compra de 5 unidades. Ao verem essa bazuca, seja Gravel ou Scars, seus olhos ficam verdes. Você deve saber que esse tipo de armamento pesado e poderoso é estritamente controlado na República Galáctica, e você não pode comprá-lo mesmo que queira. Tudo começou há mais de 1000 anos. Naquela época, a guerra entre a República Galáctica e o Império Sith já durava mais de 2000 anos, com idas e vindas, e a República Galáctica finalmente obteve uma vitória decisiva na Batalha de Rusan. Após essa batalha, o Império Sith foi completamente destruído e a República Galáctica finalmente dominou toda a galáxia. Para celebrar essa grande vitória, a República Galáctica declarou que não haveria mais guerras na galáxia e iniciou um desarmamento em larga escala, conhecido na história como a Reforma Rusana. Durante a Reforma de Rusan, o exército de elite da República foi dissolvido, a pesquisa e o desenvolvimento de armas e naves de guerra avançadas foram encerrados, e os cavaleiros Jedi marciais também passaram de espadachins mais afiados da República a guardiões da paz de Zonzen. Por mais de 1000 anos desde então, o armamento da República Galáctica tornou-se cada vez mais brando, e a frota judicial da República se transformou em uma ferramenta dos capitalistas e motivo de chacota.
O dinheiro tornou-se o único valor e medida da República Galáctica, e a honra e a moralidade passaram a ser desprezadas. E a fragilidade das forças militares também enfraquece cada vez mais o controle da República sobre a região estelar da orla exterior. Até mesmo grandes corporações como a Federação Comercial e a Associação Bancária Interestelar podem desafiar abertamente a República. Nesse contexto, seja uma arma de rajada totalmente automática ou uma arma com carga explosiva, o monopólio está basicamente nas mãos dos militares. Disse que é um monopólio, mas, na realidade, a produção é muito baixa. Portanto, no mercado negro, esses itens são realmente raros. Mas agora, Yuri Orlov colocou uma coisa dessas bem na frente de Broderick Gravel. Como ele poderia não se comover com isso? E aí, vendo isso, vocês entenderam melhor a nossa força, amigos. Eu sou o Papai Noel. Yuri estava muito orgulhoso, abriu os braços e riu. A respiração de Broderick Gravel estava visivelmente pesada. O que mais? Acabem com eles. Com essas coisas, posso recrutar mais gente aí e fazer um grande. Então eu gostaria de te apresentar em grande estilo, uma coisa enorme. Yuri gesticulou em direção ao T-850 na nave espacial. O robô entendeu e jogou no chão uma caixa grande de 2 metros de comprimento. O T-850 em terra aproximou-se e abriu a caixa de madeira com as próprias mãos, montando-a em seguida de forma simples, um suporte e um cano inclinado a 45 graus para cima. O que é isso? Espera aí, um morteiro. É mesmo um morteiro. Broderick Ruble ficou subitamente empolgado e deu uma gargalhada sonora. Dá até para atirar com morteiros. Entendi, ótimo. Muito bom. Morteiro M252, calibre 90 mm, alcance mínimo de 100 metros e máximo de 7.000 metros. Dá para atingir a cidade de Mos Eisley com um tiro, disse Yuri. Só que você não encontra esse em nenhum outro lugar. Custa 10.000 créditos. O morteiro só é vendido por 2.500 créditos em outros lugares, disparou Magtanskar. Yuri deu uma tragada no cigarro e disse: primeiro, você não pretende me dar dinheiro de qualquer forma, e segundo, mesmo que eu lhe cobre 50.000 créditos, você não pode fazer nada, porque não pode comprar isso, certo? Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.